E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é um Esquilo e bora nessa! Obviamente estamos aqui para continuar a nossa jornada sobre o resumo de cada rodada, de cada jogo aqui do Super Mundial de Clubes, né? E agora eu vou falar, né, dos jogos do grupo C e do grupo D. E que bem, obviamente já vou, como sempre falo, quando não tem jogos muito importantes, já vamos tirar o Cavalinho da Chuva, já tirar ele, já tacar fogo já, né? E bem, eu obviamente já vou começar com o jogo do Benfica contra o nosso querido, amado e semi-profissional Auckland City, que tomou mais uma goleada neste Mundial de Clubes. Ai, ai, ai. Mas olha, eu vou falar uma coisa, pelo menos eles foram guerreiros no primeiro tempo. Guerreiros até demais, tá? Porque eles só tomaram o seu único golzinho no primeiro tempo, praticamente nos acréscimos. Sim, nos acréscimos e ainda mais de pênalti. E inclusive o Di Maria converteu a sua penalidade. A mesma coisa que ele fez contra o Boca, né? Naquele frio, no sangue gelado do Di Maria, que nem ele fez contra a Boca Juniors, ele praticamente só tirou do goleiro e o goleiro só olhou, né? Só olhou, não teve nada que fazer. E já no segundo tempo já virou uma festa e eu vou nem comentar nada porque é muito mais interessante eu mostrar mais as estatísticas de que novamente o Auckland só veio só pra assistir, né? Pelo menos dessa vez chutaram mais vezes, né? 4 chutes, 2 na direção do gol, mas olha só, olha o nosso Benfica, 32 chutes, 16 na direção do gol, 65% de posse de bola, mais passes, mais tensão de passe. Pelo menos eles fizeram menos falta, né? E menos cartão. E tomaram menos cartão. Mas escanteio também, podem falar, né? Foi literalmente um massacre que tomaram no segundo tempo, infelizmente, né? Tomaram 5 gols. Mas, os caras não puderam fazer nada, né? Tomaram o gol do Flávio 53, Renato Santos aos 63, 2 gols do Barreira aqui aos 76 e 78, 2 minutos de diferença. E já nos acréscimos, mais de 8 minutos de acréscimo. Sim, os caras meteram ainda mais 8 minutos de acréscimo no segundo tempo, mesmo sabendo que o time já estava levando uma porrada e tomaram o gol do Di Maria, de pênalti. E sabe o que é mais engraçado ainda? Pelo quarto dia seguido, eu já estou começando a achar que já é rotina mesmo, que pelo menos hoje, no sábado, o jogo deve ser paralisado de novo. Porque assim, pelo quarto dia seguido, lá na região de Orlando, inclusive já é a segunda vez que acontece lá em Orlando, né? Esse tipo de coisa. O jogo foi paralisado por causa de uma tempestade. E olha, pior que dessa vez caiu mesmo o mundo, né? Porque no jogo entre Palmeiras e o Al-Ahly estavam um sol absurdo, mas tiveram que interromper porque tinha probabilidade de cair raios perto da região do estádio, né? E aí também tivemos o que? Lá no mesmo estádio, no jogo do Orlando, né? Que foi entre o Sundowns Mamelodi e o time do Rio, o San Hyundai, que também não choveu, tinha um solzinho, mas tinha a probabilidade de cair também tempestades, raios pela proximidade do local, né? Mas não, pelo menos nesse jogo aqui, lá em Orlando, entre Benfica e Auckland City, caiu simplesmente o mundo. E sabe o que mais maluco aconteceu? Não foi apenas uma hora de, de adiamento, de paralisação, que nem nos outros jogos. Dessa vez, aumentou para 2 horas. Foram 2 horas de paralisação. E sabe o que mais engraçado foi? O jogo do Flamengo contra o Chelsea terminou antes dessa partida. Cara, não, isso é maluquice, né? O jogo que começou por volta das 1 hora, Benfica contra Auckland, assim, começou às 1 hora, conseguiu terminar depois que o jogo do Flamengo contra Chelsea, né? Cara, é um absurdo. Praticamente você teve, se a gente for juntar exatamente isso, foram 4 horas no total, né? 2 horas de jogo e 2 horas de paralisação. Olha, é um absurdo. Eu vou nem falar também, nem dos acréscimos. Aqui também foram aumentados uns 8 minutos a cada tempo, velho. Inacreditável. Pra vocês verem como que foi bizarro que esse jogo durou mais do que
jogo do Flamengo, velho. É inacreditável isso. Mas tudo bem. Pelo menos já chutei esse negócio. Não é importante falar disso, né? Entre Benfica e Auckland City, mas pelo menos é importante dizer que esse grupo deu uma embolada, né? Porque literalmente agora, para disputar quem vai passar de fase, vai ser Benfica e Boca Juniors, e o Boca Juniors vai enfrentar, obviamente, o Auckland City. E tem que fazer uma goleada, porque se não fizer a goleada, tchau, tchau, né? Porque, assim, eu duvido muito que o Benfica consiga ganhar do Bayern de Munique, mas, né, dependendo da situação que tá muito bizarra nesse Mundial, tudo pode acontecer. Aí, outro jogo que queria comentar também, já para tirar rapidinho, é o Esperance, né, da Tunísia contra o LAFC, que estão no mesmo grupo do Chelsea e do Flamengo, né? Lembrando que os dois times também perderam no primeiro jogo, então esse jogo com certeza ia definir quem ia se manter vivo ainda por uma disputa para a próxima fase. E bem, este jogo já definiu já um dos eliminados. Obviamente eu não preciso falar do Auckland City que já está totalmente eliminado, mas o LAFC também acaba de ser eliminado da fase do mata-mata, né, desse Super Mundial de Clube. Né? Porque perdeu por Esperança e por 1-0. Foi um jogo até movimentado. Eu estava dando uma olhada nos melhores momentos da partida. O Esperança atacou muito às vezes que o LFC teve vários momentos, várias chances de fazer um gol. Inclusive o LFC também criou bastante chance. Inclusive eu acho que teve dois gols anulados por causa de impedimento, né, do LFC. Mas no geral foi uma partida que eu duvido que vocês estejam muito interessados, mas realmente foi muito louco, porque afinal de contas o Esperança fez um gol com o jogador, com o Benairi, que inclusive fez uma boa partida contra o Flamengo também, né? Trouxe vários sustos na defesa do Flamengo, mas nessa partida aqui ele conseguiu fazer o seu golzinho e que parecia que estava dando tudo certo, sim, parecia que estava dando tudo certo, o Esperança conseguiu se manter vivo, né, na última partida, porque inclusive os caras vão ter que enfrentar o Chelsea, que é uma tarefa um pouco complicada, mas eles estavam conseguindo manter a vitória e chegou no último minuto da partida, simplesmente nos acréscimos, pênalti pro LAFC. Sim, simplesmente aconteceu um pênalti pro LAFC, o Guangá, que também estava jogando, que fez uma boa partida contra o Chelsea, perdeu vários gols também nessa partida também. Teve a chance de conseguir empatar nesse joguinho para podermos trazer um pouco de esperança na última partida contra o Flamengo, mas o goleiro do Esperança tinha outras intuições, defendeu o pênalti e conseguiu manter agora a esperança. A esperança do Esperança viva para a última partida, né? E vamos ver se o Esperança consegue fazer um milagre de conseguir vencer o Chelsea, porque se vencer o Chelsea, meus amigos, é bem provável que o Chelsea seja eliminado desse Super Mundial, que parece a coisa mais engraçada de todos, mas tem essa probabilidade, né? Mas, vamos lá, o Esperança conseguiu ganhar esse jogo maluco, decidido por uma defesa do goleiro deles no pênalti. Ai, ai, ai. Mas tá aí, né? Vamos ver o que o Esperança vai aprontar depois. Pelo amor de Deus. Agora vamos falar do que interessa. Vamos falar de Flamengo contra Chelsea e do Bayern de Munique contra o Boca Juniors. Lembrando, rapaziada, até este momento, depois que a gente viu aquela maluquice entre Botafogo e PSG, acredito que se levantou uma chama do povo sul-americano para manter as esperanças que, cara, o futebol sul-americano é 1000 vezes que o europeu. O europeu é só modinha. Eu tô falando essas coisas, mas realmente aconteceu isso. E o Flamengo simplesmente fez a festa na cara do Chelsea. Sim, é bizarro. E a gente também pode falar, esse Chelsea também nem é assim dos últimos Chelsea mais fortes desses últimos tempos. Mesmo saber que é um pouco engraçado, porque afinal de contas eles acabaram de ganhar a Conference League, né? O Chelsea de uma maneira arrasadora no campeonato todo. E inclusive terminou em quarto colocado na Premier League e está voltando a participar de uma Champions League. E inclusive eu acho que a última vez que eles participaram de uma Champions League foi quando eles venceram
A Champions League. Pois é, já faz sei lá, pelo menos 2, 3 anos que eles não estavam participando. Mas, né, o Chelsea até que não fez uma temporada tão péssima assim pra gente pensar, nossa, pelo menos não é que nem um Porto ou Benfica da vida, né? Mas pelo menos tava aí, tava mostrando um pouco de força, inclusive tinha jogadores interessantes, como por exemplo o nosso Cole Palmer, né? Camisa 10, e alguns jogadores interessantes que participam de várias seleções lá da Europa. Mas o Flamengo não tomou conhecimento e simplesmente meteu 3-1 para cima do Chelsea. E eu vou mostrar, obviamente, os melhores algumas imagens, né? Separei algumas imagens da partida. E bem, é engraçado que o Chelsea no começo da partida já começou mostrando o seu poderio ofensivo como qualquer clube europeu, né? Em 1 minuto, o nosso novo atacante, né, o novo contratado do Chelsea, o Delap, já criou uma boa oportunidade, mas o Rossi fez uma baita defesa aqui para manter o 0-0, tá? Beleza. E aí se passou mais alguns minutos e aconteceu o lance que simplesmente pode ter dado um pouco de problema no decorrer do jogo, mas eu acho que não afetou tanto assim. Mas o Wesley, que ultimamente está sendo chamado, né, para entrar na seleção brasileira, cometeu um erro infame, né? Sozinho, como vocês estão vendo aqui, praticamente depois de um chutão da defesa do Chelsea, ele tentou devolver a bola para o jogador do Flamengo. Vocês estão vendo aqui que tem 4 jogadores para fazer o passe aqui, e o Wesley tentou escolher o jogador que estava mais perto. Bem, se bem que ele não reparou que tinha um problema, né? O pé do Neto participou aqui, deu um pouco de sufoco aqui pro Wesley. Infelizmente, o Wesley, ele se cambaleou, né, no lance, perdeu o time, e aí o pé do Neto saiu correndo sozinho, a marcação só correndo atrás dele que nem um maluco. Ele só ficou cara a cara com o Rossi e bateu aqui no canto dele, abrindo para cá pro Chelsea. Bem, depois que eu vi o lance, eu já pensei, infelizmente não vai dar pro Flamengo, porque se o PSG e o Botafogo conseguiu segurar aqui nenhum maluco, já no começo do jogo aqui o Flamengo tomou um gol do Chelsea, então, cara, os caras teriam que começar a se lançar, né, pra frente. Mas não, me parece, rapaziada, que o Flamengo não mudou mesmo o seu estilo de jogo e se manteve de uma maneira muito interessante, e que depois vocês vão perceber por que do nada aconteceu um domínio absurdo do Flamengo, né? Então, vamos lá. A gente tinha uma grande oportunidade de gol do Flamengo, inclusive aqui no primeiro tempo, mas o zagueiro, né, do Chelsea, como vocês estão vendo aqui, tirou em cima da linha usando a cabeçada. Como vocês estão vendo aqui, o Santos já estava vendido na jogada, mas o zagueiro pelo menos salvou ele de não tomar um gol de empate. Tá, beleza? Inclusive, quase no finalzinho do jogo, o Enzo tentou cavar um pênalti, como vocês estão vendo aqui no canto direito, né? Ele estava meio que sendo segurado pelo jogador do Flamengo, só que o juiz interpretou que não foi um lance que, tipo, o jogador do Flamengo estava meio que empurrando ele. O Enzo meio que forçou a jogada para ser derrubado, e aí a jogada continua. Segue o jogo. Beleza? Segundo tempo. E o segundo tempo, rapaziada. Aqui eu não preciso nem falar mais nada. Simplesmente só deu o baile do nosso Flamengo. Mas que, né, eu vou ter que mostrar esse lance aqui que é inacreditável. O primeiro grande lance de perigo, que eu não consigo nem descrever a capacidade da maluquice que aconteceu nesse lance, que foi uma das coisas mais aleatórias e bizarras do mundo. Tá, beleza, tá? Como vocês estão vendo aqui, o Gerson fez uma baita jogadaça, cortou, deixou o zagueiro do Chelsea sentado de bumbum. E aí, como vocês estão percebendo, né? O Gerson, tem muita gente que vai falar, nossa, mas o Gerson, na verdade, ele queria fazer o passe, tá ligado? Ele queria fazer o passe pro homem chamado Prata, que tava vindo por aqui. Mas não! Então eu percebi muito bem que o Gerson ia chutar da direita aqui. Só que ele bateu tudo errado e virou um passe, né? Simplesmente virou um passe pro Prata. Na verdade, eu preciso tentar achar a imagem. Eu preciso que tinha imagem, calma aí. Tá, droga, esquece. Eu não só vi a imagem do lance, mas assim, voltando, né? O Gerson, né? Como vocês perceberam pelo lance, tinha muita cara que iria bater mesmo, né? Bater com a direita, colocar no canto do Robert Sanches, só que, né? O chute saiu tudo mascado e no final das contas quase virou meio que um passe pro Prata.
E era só o Prata empurrar pro fundo da rede, só que ele conseguiu fazer a maluquice também errar nesse chute. Então praticamente era dois lances, cara de gol, e os dois perderam, inacreditavelmente. Foi a coisa mais maluca do mundo. E praticamente quase o mundo inteiro caiu por cima do Prata nesses minutos do nada. Mas assim, tinha outra sequência muito boa do Prata, né? Mais uma vez ele recebeu um passe bom, cortou para cima do lateral do Chelsea, só que na hora de chutar, ele meio que chutou meio caindo, então não teve. Não conseguiu meio que controlar o chute, porque afinal de contas ele meio que chutou no meio da direção do Robert Sanches, que teve que até que se esticar, fazer uma baita defesaça. Mas né, se o Prata tivesse pelo menos conseguido chutar melhor, né, de melhor maneira, ele poderia só colocar no canto, que eu acho que o Sanches não pegava. Mas ele chutou no meio e o Sanches conseguiu fazer a defesa. Mas tudo bem, Flamengo continuando pressionando, atacando que nem um maluco. E aqui tivemos nosso primeiro gol do Flamengo, tá? Lance aqui, cruzamento do Gerson. Como vocês estão vendo aqui essa linha, o Prata, né? O Prata que recebeu o passe estava em condições de buenas, né? E aí, quem apareceu aqui no canto foi o nosso Bruno Henrique, que acabou entrando no segundo tempo, sim. O Bruno Henrique, que inclusive foi o principal fator e o man of the match da partida. Praticamente entrou no segundo tempo e mudou totalmente o jogo, né? Mas tá aí, o Bruno Henrique fazendo o gol de empate aqui pro Flamengo, né? Depois de receber um belo passe do Prata, tá? Passou 2 minutos sem ir, em menos 3 minutos, o Flamengo conseguiu fazer a virada heróica, tá? Escanteio, Bruno Henrique participando aqui, meteu o passe de cabeça e aqui no canto, dando uma voadora, um carrinho no ar, o nosso Danilo, sim, o Danilo, que todo mundo critica, que inacreditavelmente todo mundo olha e fala, caraca, como que esse maluco ainda está sendo chamado para a seleção brasileira, mas tá aí, simplesmente fez o gol da virada e o Chelsea totalmente perdidaço em 3 minutos, ninguém estava entendendo nada, os jogadores do Chelsea também não estavam entendendo como que o Flamengo do nada virou rapidinho. E para piorar a situação, esse burro, esse senhor, esse animal chamado Nicolas Jackson, que inclusive é todo mundo lá no. Todo torcedor do Chelsea simplesmente odeiam esse maluco, né? Eu odeio esse maluco, mesmo sabendo que ele participou de várias coisas interessantes nessa temporada, fez bastante gol, só que, né, ele devia ser um cara bem melhor, né? Pela grana que o Chelsea pagou, devia ser muito melhor. Mas não, esse cara sempre faz um monte de besteira, perde um monte de gol e já, em praticamente, sei lá, ele entrou, tinha acabado de entrar na partida e simplesmente meteu, como vocês estão vendo no pé dele, uma entrada criminosa em cima do Ayrton Lucas, né? Que, nossa, depois que eu vi o lance ao vivo, deu pra ouvir até o grito do Ayrton Lucas. Nossa, foi um negócio feio demais. E o juiz já meteu já o cartão vermelho e o Nicolas Jackson já foi expulso rapidinho. Sei lá, entrou sei lá, em 3 minutos, nesses 3 minutos que simplesmente o Chelsea tomou a virada, ele já foi expulso. Ai, parabéns pro Nicolas Jackson, esse burro aí. Tá beleza? E aí, pra fechar, tivemos esse gol aqui, muito sem querer do Wallace Ian, né? Porque vocês estão vendo aqui, foi mais ou menos uma tabelinha entre ele e o Prata, assim, olha só, hein? Mais uma vez o Prata participando, pra vocês verem que o Prata foi um dos principais personagens dessa partida, né? Ele fez uma tabelinha com o William Wallace, aí na hora de finalizar, né, o Prata estava com muita pressa, chutou por cima do William Wallace, né? Quer dizer, do Wallace Ian, né? E aí o Wallace, o Ian simplesmente recebeu um passe, né? E ficou cara a cara com o Robert Sanches para fazer o terceiro gol. E aí já tava uma loucura, véio. Já tava uma festa muito louca. Não tinha nem como o Chelsea fazer uma reação. Inclusive, e aí meio que se terminou de uma vitória apoteótica do Flamengo por cima do Chelsea. E não só como essa vitória foi muito marcante, como também classificou o Flamengo para a próxima fase. Sim, o time está classificado para o mata-mata, meus amigos. Olha só que loucura, tá? 2 vitórias, tá? 6 pontinhos para o Flamengo, que inclusive está classificado junto com o Bayern Munique, que está no outro grupo.
Mas aí. E pra fechar, rapaziada, vamos falar o jogo entre mais um time sul-americano, Boca Juniors contra Bayern de Munique. Olha, são time da Europa. E olha só como quase nunca muda. Simplesmente sempre os europeus sempre começando com um ataque muito perigoso. E, cara, esse lance praticamente aconteceu só em uns 5 minutos. E aconteceu um gol olímpico. Sim, tava quase acontecendo um gol olímpico, mas como vocês estão vendo aqui pelas imagens, deu para perceber que o Gnabry estava disputando bola com o Marquezin. E nesse lance aqui ele estava meio que bloqueando a possibilidade do Marquezin fazer a defesa, né? Porque foi até muito bizarro. Quando eu vi o lance, eu falei, caraca, como assim? Aconteceu um gol olímpico de uma maneira tão aleatória, do nada já. Mas deu para perceber muito bem que o Gnabry estava segurando, estava impedindo o Marquezin de fazer a defesa. E aí o juiz anulou este gol de olímpico, né? Mas tudo bem, mas não mudou muita coisa porque após 10 minutos o nosso Harry Kane, sim, Harry Kane desencantou nesse Super Mundial de Clubes. É engraçado pensar, né, porque o Harry Kane não marcou gol naquela goleada absurda contra o Auckland City de 10-0. Ele não marcou nenhum golzinho, velho. Nenhum golzinho do Harry Kane, mas aqui contra o Boca Juniors ele fez o seu golzinho, né? Depois de um cruzamento aqui do Naime na ponta direita, né? Teve uma disputa de bola entre o Coman e o zagueiro do Boca Juniors e a bola sobrou pro Harry Kane, que dominou, cortou um pouquinho para a esquerda e bateu no canto direito do Marquezin sem nenhuma chance de defesa do goleiro do Boca Juniors, né? Abrindo 1-0 pro Bayern de Munique. E aí continuou mais um ataque muito interessante do Bayern de Munique, Gnabry com a bola, meio que vocês percebendo que parece que está chutando, só que na verdade virou um passe pro Coman que apareceu sozinho, só que o Coman, como o Flaco Lopes, né, ele meio que deu uma furada, mas pelo menos não foi pior que o Soloff que chutou lá pra lua, mas o Coman aqui deu uma de Flaco Lopes, furou, né, não conseguiu empurrar no fundo da rede, aí o Bayern de Munique perdeu essa chance de gol. E sim, como vocês estão vendo, tá passando o Guerreiro aqui por trás, só que o Guerreiro estava muito longe da bola. Então, praticamente, o Bayern de Munique perdeu mais outra chance boa de fazer um gol. Tá? Só que no primeiro tempo, também tivemos boas chances do Boca Juniors, mesmo sabendo que estava tendo uma dificuldade de atacar, era sempre, sei lá, chutão pra frente e, sei lá, pedindo que o Merentiel se virasse. Então praticamente o Boca Juniors estava tentando meio que jogar meio na estratégia do Botafogo que fez contra o PSG, né, de praticamente ir no contra-ataque, meter chutão para frente, né, para ver se os atacantes se virassem. Mas pelo menos tivemos umas boas chances, por exemplo, nessa cobrança de falta, o camisa 22 do Boca Juniors fez uma cobrança boazinha, podemos dizer, só que o Moya espalmou sem nenhuma dificuldade. E já na jogada seguinte, mais outra boa chance do mesmo jogador, né, que bateu a falta, e o Neuer espalmou com a mão direita. Sim, a polícia fez uma espalmada, mas outra boa defesa do Neuer e outro bom ataque do Boca Juniors, tá? Pelo menos uns 10, 5 minutos, rapidinho, dando assim um pouco de sufoco para cima da defesa do Bayern Munique, né? Ah, beleza. E no finalzinho do primeiro tempo, ainda tivemos uma cobrança meio perigosa do Harry Kane, né? Harry Kane batendo falta, só que a bola batendo por cima da rede. E aí meio que terminou o primeiro tempo. Beleza? Segundo tempo, ainda continuou o Bayern de Munique pressionando muito, fazendo bons ataques. E nesse lance muito interessante, né, de troca de passes para lá e para cá, de pé em pé, o Olise chutou e o Marquezin fez outra defesa. Praticamente o Bayern de Munique jogou no seu ritmo, né? Ele praticamente domina quase toda a partida inteira, né? Posse de bola, tem vezes que o Neuer nem precisa sofrer tanto, né? Então o pessoal pode ficar tocando a bola pro Neuer e o Neuer vai tocar a bola sem nenhuma dificuldade dos seus zagueiros ou outros jogadores de campo, né? Mas, rapaziada, o inacreditável aconteceu. Merentiel, sim, ele mesmo, de novo, tinha feito gol contra o Benfica, fez o seu segundo gol aqui no Super Mundial. E sim, eu preciso falar, né? Como vocês estão vendo aqui pela imagem, simplesmente só tinha a torcida do Boca Juniors nesta partida. E o mais engraçado disso, que sim, se transformou até numa bomboneira dos Estados Unidos, esse jogo foi o jogo mais procurado em termos de ingressos. Sim,
Praticamente foi um jogo que literalmente quase lotou o estádio inteiro lá de Miami, porque a torcida do Boca Juniors veio em chamas para assistir essa partida contra o Bayern de Munique, e o nosso Merentiel fez um golaço que, caraca, eu não consegui acreditar, velho. Inacreditável. O Merentiel que foi chutado do Palmeiras, porque afinal de contas também fez uma passagem bem pífia pelo Palmeiras, mas cara, ele fez um golaço inacreditável. Ganhou na correria dos zagueiros do Bayern de Munique, meteu uma linda, um drible lindo, um drible da vaca maravilhoso para cima do Stanley City, né, o zagueiro, que na verdade é lateral do Bayern de Munique, e ficou cara a cara com o Neuer e só bateu cruzado. E nossa, o Bayern de Munique simplesmente estava empatando com o Boca Juniors. Mas, infelizmente, essa alegria acabou praticamente quase depois de 20 minutos. Estava chegando no finalzinho da partida. O Boca Juniors estava se segurando. Mesmo sabendo que o Bayern de Munique não estava pressionando tanto assim, estava mantendo muito mais a posse de bola, estava rondando pela área do Boca Juniors. E aí aconteceu esse gol aqui do Olise para meio que tipo acabar com todas as chances do Boca Juniors, né? Que estava tentando se retrancar, colocar o ônibus dentro do gol, mas não adiantou nada, porque o Olise marcou esse gol depois de uma boa troca de passes de novo no Bayern de Munique, né? Harry Kane rolou a bolinha pro Olise e o Olise bateu no canto do Marquezinho, agora no canto esquerdo do Marquezinho, sem nenhuma chance também de defesa. 2-1 pro Bayern de Munique. Se bem que poderia aumentar ainda mais, porque tivemos também, já nos acréscimos por aí, o Lemmer aparecendo aqui no ataque depois de um bom passe do Thomas Miller, só que como vocês estão vendo aqui, milimétrico, ele estava impedido o Lemmer. Então poderia ser 3-1, só que estava impedido o nosso Lemmer na jogada. E para fechar, ainda tivemos quase um gol de falta também do Olise, só que a bola bateu por fora da rede. E aí meio que terminou. Infelizmente, a invencibilidade dos times sul-americanos contra os times europeus acabou agora com a partida do Bayern contra o Boca Juniors. Mas foi bom porque a gente deu para reparar que pelo menos os times sul-americanos estão dando mesmo sangue, estão jogando muito, estão dando sufoco para cima dos times europeus. Eu sabendo que esse jogo aqui foi muito mais dominado, obviamente, pelo Bayern de Munique, né? Mas, cara, os placares estão muito apertados, porque muita gente estava acreditando que, nossa, os times sul-americanos, quando vão enfrentar esses europeus, vai ser só um massacre, vai ser só goleado. Mas não, tá tendo jogos muito bons mesmo, e tivemos outro jogo muito bom entre times sul-americanos e europeus. Bem, mas é isso, rapaziada. Eu vou terminar por aqui. Vamos ver como vai ser essas partidas agora do grupo E e F, né? Isso mesmo, E e F, que inclusive vai ter o jogo do Fluminense, né? Fluminense que vai enfrentar o time do Ulsan Hyundai. Bem, esperamos que pelo menos o Fluminense consiga ganhar, né? Porque afinal de contas, depois de conseguirem derrotar não, empatar de maneira heróica e jogando até bem contra o Borussia Dortmund, eu acho que os próximos jogos restantes vão ser mais calmos. Inclusive, o Borussia Dortmund vai enfrentar o Sandals Mamelodi. Né? Bem, e é isso. Bem, esperamos que seja no final assim, do término dessa segunda rodada, os times brasileiros já estejam num bom pé, praticamente já estão dando um pezinho na classificação para o mata-mata. Mas é isso, rapaziada. Eu espero que tenham gostado e a gente se vê amanhã. É isso. Falou!